Para quem precisa emagrecer, a live de hoje é muito legal, porque a gente já vai começar a tomar consciência do processo do emagrecimento, né? Dos cuidados, porque não existe milagre nessa área. Não existe uma cápsula que a gente vai tomar e vai resolver. E isso é uma das questões que mais tem causado problemas aí na nossa sociedade. A Anvisa de olho nos produtos que prometem emagrecimento e a medicina e todo mundo, porque tem muita coisa que coloca em risco a saúde aí. Então, a gente vai conversar sobre um outro método hoje, né? Um método que implica conhecimento, consciência, e você sabe que a nossa vibe é essa mesmo. Não adianta você ficar lindo, magro, maravilhoso e ficar meio cantando a cabeça aí. Então, como é que é esse negócio? Deixa eu te chamar aqui para a live, viu, Ivone? Como é que é esse negócio desses esses emagrecedores aí que prometem mundos e fundos aí? Comenta um pouquinho antes da gente começar o assunto. Boa noite. Bom, esse assunto é muito bom, né? Ele é muito bom e ele é muito abrangente, tá, gente? Muito abrangente. O que a gente faz numa live rápida dá uma ideia para vocês, né? Das implicâncias, né? De tudo que envolve isso, tá? É isso que eu quero colocar para vocês. Mas não tem como trazer toda a grandiosidade que é, né, a complexidade que é a questão de emagrecimento, tá? Porque envolve homeostase, envolve metabolismo, envolve uma série de coisas, a gente vai ver, assim, de uma forma bem objetiva. E esses emagrecedores que são oferecidos aí, eles vão criar sérios problemas endócrinos nas pessoas, tá? Eu já peguei pessoas que passaram por isso, então a pessoa se afeta até emocionalmente, por quê? Ela não tem uma reeducação, ela não tem uma conscientização, ela só toma medicação. E quando ela não quer mais tomar essa medicação, ela aumenta de peso quase o dobro. Então, assim, ó, ela emagrece sem saúde, ela emagrece de uma forma disfuncional, e no final das contas, ela vai ter que ficar ou dependente daquela medicação, ou então ela se frustra, porque volta e volta de uma forma absurda. Eu já peguei algumas pessoas assim, que fizeram essa escolha cruel, né? Cruel, porque assim, quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em emagrecimento, que também tem a ver com saúde, a gente tem que ter um pensamento muito claro, tá? Que é consciência de mudança. E se a gente não tiver esse pensamento e essa consciência, não vai ser um objetivo alcançado corretamente. Não vai trazer saúde, não vai trazer bem-estar, vai trazer mais prejuízo. Só para elucidar para vocês terem uma noção, gente, eu que estou no mercado digital, os produtos que mais vendem no mundo todo, sem sombra de dúvida, se você quiser enriquecer, pega 2, 3 produtos para emagrecimento, coloca no marketing digital, no sistema de vendas automático e está resolvido. É um desespero das pessoas por uma fórmula mágica. Isso não... E, gente, é no mundo inteiro. Emagrecimento, inclusive tem locais, redes sociais, que a hashtag emagrecimento até está proibida, porque ela é usada de uma forma assim, é muito superior à palavra dinheiro, para vocês terem uma ideia, né? Em termos de hashtag, de internet, ela é muito superior à palavra dinheiro. Ela faz realmente milionários no mundo todo, de quem vende, obviamente, né? Então, a gente não está falando de uma coisa simples, está falando de um sistema instalado na cabeça das pessoas, que é uma neurose quase, isso aí está vendido, é possível fazer assim. Então, parabéns que vocês estão aqui. Vocês sabem ver o mundo de forma diferente. Contigo, Ivone, desculpa te interromper. Imagina. Então, quando a gente começa a se tornar mais consciente sobre tudo, e principalmente sobre a nossa saúde, nós nunca vamos arriscar nossa vida com esse tipo de situação, tá? Nós vamos olhar para as coisas que envolvem isso, o que tem ali que não está funcionando corretamente, nós vamos buscar uma solução inteligente, né? Porque isso que a Carla estava colocando, que é o que acontece, que é o botãozinho do instantâneo, né? E digamos assim, da acomodação, porque é mais fácil, eu quero emagrecer, eu tomo um remédio e continuo com os mesmos hábitos. Então, isso faz o quê? Faz com que a pessoa tenha um estímulo violento metabólico, mas crie problemas glandulares logo depois, logo após, tá? Então, assim, não é o caminho, e aqui a gente vai deixar vocês com uma ideia do que seria um caminho correto, né? Uma visão integrada, né? Desse processo, né, que é o emagrecer, ok?
são 3 coisas que eu coloco que precisam ser olhadas, tá? Precisam ser realmente focadas. Quando se pensa em emagrecimento, tem que se pensar em remover toxinas. A primeira coisa, tá? É que nem eu digo assim, ó, limpar a casa. Porque se eu quero ajeitar a minha casa, eu quero que ela funcione bem, ela tem que estar limpa, né? Eu não sempre falo isso. Aqui eu sempre trago a casa como um exemplo. Porque é assim, se eu quero fazer uma comida, eu não posso chegar numa cozinha que está entulhada de coisa, que está com as panelas sujas, que está com a pia assim, e eu tenho que cortar cebola, eu tenho que cortar tomate, eu tenho que arrumar as coisas. Como que eu consigo fazer? Não consigo, né? Internamente, é a mesma coisa, sabe? Então, eu preciso remover aquilo que está no caminho, aquilo que está dando o prejuízo para o meu objetivo, que seria emagrecer. Tá? Então, remover toxinas é a primeira coisa. Nós temos que pensar, eu preciso de metabolismo celular. Então, eu tenho que remover o máximo possível de metais tóxicos, do excesso de agrotóxico, herbicida, fungicida, pesticida, e todos os químicos, e não é aí só isso, tá? Eu coloco amônia aqui também, porque a amônia também impede o processo metabólico, né? Ela também traz prejuízo desde lá no intestino, a gente vai ver um pouquinho mais ali adiante, mas tem muitas outras coisas, tem bisfenol, tem tantas coisas que interferem, que são tóxicas, estão trazendo situações inflamatórias para o nosso corpo, acumulativas, e fazendo com que a célula, coitada, ela está tentando criar a homeostase dela, mas ela não consegue, porque ela está sobrecarregada de toxinas, não tem espaço para ela se mover, ela não consegue sequer respirar direito. Então, como que vai acontecer a energia celular, ou seja, a função mitocondrial correta, se o corpo estiver cheio de toxinas, né? Então, esse é um dos itens, tá? O outro, vamos lá? Desinflamar, tá? Quando a gente pensa em desinflamar, aí já começa assim, desinflamar, ixi, vou ter que tirar as comidas que eu gosto? Sim, tá? Porque ou eu me torno uma pessoa consciente no processo, ou eu não faço o processo. É simples assim. É porque quando a gente pensa em mudanças alimentares, a gente também tem que pensar em desinflamar através disso, e a gente tem que entender uma outra coisa, que são aquilo que também nos inflama, que são os patógenos. Porque às vezes a pessoa para de comer, e eu já vi muito isso, não estou comendo mais nada, e eu não emagreço. Por quê? Porque além das toxinas que ela tem, ela está inflamada por patógenos. Porque patógenos, ele cria resposta inflamatória, patógenos nocivos. Ele vai criar resposta inflamatória. E aí a pessoa não consegue emagrecer. Aí ela diz assim, eu não sei o que eu faço. Eu tenho, como é que a gente ouve assim, meu metabolismo não funciona. Meu metabolismo é muito baixo. Não é isso. É que teu corpo está inflamado. Então, também precisa criar essa mudança na alimentação e digamos, um olhar para ver, uma análise para ver se tem patógenos ali que estão interferindo, que estão gerando, como é parasitas, como é alguns vírus, que são vírus improdutivos, que estão ali, vírus que estão esperando o momento, né, de prejudicar o corpo, mas o corpo está gerando processo inflamatório, fungos, em excesso, né? São as síndromes fúngicas que também está inflamando o corpo. Então, tem que ter um olhar mais detalhado, mais, digamos assim, ó, mais centrado para o foco, né? Para o objetivo da pessoa, tá? Qual outra parte? Vamos lá? Suplementar. Bom, aí seria a terceira parte, né? A parte da suplementação a gente vai ver mais adiante. E suplementar, por que é importante, tá? Nós vamos ver quem está envolvido nisso. E se a gente só retirar, não vai ser o suficiente. Porque tem coisas, por exemplo, como a tireoide, que é importantíssima no processo, se ela tiver disfuncional por falta de elementos, por falta de minerais, ela não vai funcionar. Então, suplementar é muito importante. Se eu quero emagrecer, não é só tirar, não é só parar de comer. Eu vou fazer jejum agora, eu vou parar de comer, eu vou isso, aquilo, não. Tá? A gente tem que ter um acompanhamento. Se você realmente quer fazer algo que seja saudável para o seu corpo, você quer emagrecer com saúde, que é o nosso
propósito, né, dessa live, emagrecer com saúde, você tem que ter um acompanhamento, essa é a coisa mais correta, tá? Onde alguém que possa lhe orientar naquilo que está tão errado na sua alimentação. E às vezes, eu não sei se eu já contei aqui em alguma live, mas faz muitos anos isso, tinha uma pessoa que eu atendia e eu não encontrava, porque ela tinha uma alimentação boa, ela era uma pessoa que ela se cuidava, era uma pessoa bacana, assim, uma moça muito bacana, e ela dizia, nossa, mas eu como só isso, eu como isso, aquilo, e a gente não entendia por que o processo não estava acontecendo, até que um dia ela escapou, porque sempre tem um escape que é o réu confesso, e no réu confesso, ela disse assim, ai, que bom, né? É tão bom chegar em casa, né? Tô tão cansada, agora daqui a pouco eu vou para casa comer minha pipoca. E eu falei, tu come pipoca? Toda hora, muitas vezes? Ela, todos os dias. Então, assim, ela tinha uma alimentação boa, mas depois, na hora dela relaxar, ela ia ver uma televisão e ela fazia uma bacia de pipoca. Então, aí vocês imaginam assim, ó, a semente da pipoca é a semente mais gordurosa que existe. Inclusive para criar celulite, né, nas mulheres. Então, assim, às vezes a gente tem um hábito, aquele hábito que não está sendo olhado, não está sendo encontrado, é ele que está impedindo o processo, é ele que está criando as inflamações, tá? Vamos lá, vamos adiante. Quem é que está envolvido nisso? Eu sempre falo assim, em todas as lives eu procuro deixar essa consciência em vocês, de que tudo está integrado no nosso corpo, né? As coisas não são separadas. Isso aqui é só isso, aqui é só aquilo. Não, não tem nada separado. Tudo é um funcionamento, sabe, de comunicação, de conexão dentro de nós, tá? Então, assim, se a gente pensa em emagrecer, a gente tem que saber, ou pelo menos ter uma ideia de que a gente está sem patógenos no nosso cérebro, se a gente está com o hipotálamo e uma hipófise limpas, em equilíbrio, um bom funcionamento, porque os dois, né, os dois são os comandos principais do corpo, tudo é a partir deles. Eles são os donos da empresa, os diretores, eu digo, eles são os diretores, né? Hipotálamo e hipófise, que a tireoide, por exemplo, ela é a base do emagrecimento, em termos de organismo, porém, quem é que dá os comandos para a tireoide funcionar bem? Hipotálamo e hipófise. Então, se esses dois estiverem inflamados, porque nós temos lá parasitas, porque nós temos fungos, porque nós temos vírus nocivos, o que acontece? Se nós estamos com muita carga de metais lá nas glândulas, impedindo as glândulas de funcionarem corretamente. Se nós tivermos um excesso de mercúrio, alumínio, que vai para o sistema nervoso e vai atacar as glândulas também, o que acontece? Eles que são o mandante da tireoide, eles que vão dizer para a tireoide, dar os recursos, oferecer as substâncias que a tireoide precisa para funcionar, não vai acontecer. Tá? Vai acontecer de forma precária. E a pessoa não emagrece. Até no momento em que a tireoide já colapsa também. E se ela colapsa também, aí pior ainda. Aí as coisas se complicam mais, né? Outro órgão importantíssimo, que é o fígado. Porque tudo passa por ele. Então, um fígado que tem um processo obstruído por toxinas, lembrem que eu digo assim, ó, que o fígado, ele é o cara, né? Ele chega e diz, isso aqui eu posso aproveitar para isso, isso para isso, isso aqui eu não sei fazer. Então, deixa aqui. Isso aqui, entrou não sei o que no meu organismo. Eu separo. Esse aqui, eu não sei o que fazer. Então, assim, em termos de substâncias tóxicas, o fígado vai acumulando. Tem uma hora que ele fica disfuncional. E se ele ficar disfuncional, ele é o órgão mais importante do nosso corpo, em termos de metabolismo, de bom funcionamento, de sangue, um sangue bom, uma nutrição boa, deu. Nada mais funciona dali em diante. Nada vai funcionar corretamente. Eu estou dando uma ideia para vocês, gente, assim, ó, bem aqui. Isso não é uma aula, isso aqui é
uma visão para que vocês compreendam que não adianta vocês acharem que é só uma coisa que vai funcionar. Ah, eu vou fazer isso, eu não vou mais jantar. Ah, então eu vou emagrecer agora porque eu não vou mais jantar. Não é assim. Como que está seu corpo? Como que está nutrido as tuas glândulas? Como está? Como estão? Como está o teu fígado? E aí vocês pensam assim, e o intestino? Aí a pessoa vai emagrecer, o intestino não funciona bem. Aí é uma pessoa que come muitos laticínios diariamente, que usa muita coisa com glúten, que usa muitos refinados, que inflama. Então aí a pessoa pensa assim, não, mas isso aí não importa, eu estou comendo muito menos, não importa que você esteja comendo menos. Mas você está comendo coisas muito erradas e o intestino não está funcionando, e o intestino, ele precisa soltar o que não serve. Ele precisa fazer esse processo. E se ele não tiver funcionando bem, não vai fazer. Então, ele vai acumular mais toxinas, essas toxinas vão acabar voltando para o organismo, vão voltar para o sangue de novo. Então, vejo assim, ó, que a gente precisa expandir a nossa compreensão dessa integração, né? Porque o nosso corpo é lindo, né? Ele é uma máquina que integra tudo. Não é tirar um parafuso daqui e dali, tua vesícula está cheia de pedra, vamos arrancar ela agora. Sabe, assim, então, já bagunçou todo o metabolismo do corpo. Tá? E a suprarrenal, por que a suprarrenal tem a ver com isso, né? Com emagrecimento, né? Porque quando a gente está com muito estresse, a tireoide vai lá e vê, oh, meu Deus, está dando um problema lá. Olha lá, está uma loucura a suprarrenal. Aí a tireoide, no grito da suprarrenal, vem ajudar. Então, tireoide e suprarrenal, elas estão muito interligadas na funcionabilidade. Aí, se você está com um nível de estresse constante, crônico, e você não se livra daquele estresse, você não faz nada com aquele estresse, você não muda os hábitos e continua vivendo uma vida estressante, a sua tireoide não vai funcionar, porque ela vai estar ajudando a suprarrenal o tempo inteiro. Imagine assim, você tem X tarefas, mas aí aparece alguém que pede ajuda. E você tem todas as tarefas de vocês. E aí vem alguém e diz, mas eu preciso que tu me ajude todo dia, todo dia, todo dia. O que que acontece? Você não executa mais suas tarefas corretamente, porque não sobra mais tempo nem energia. Então, pensem assim, ó, o estresse tem tudo a ver com o fato de a pessoa não emagrecer. E é uma coisa que eu bato o tempo inteiro. Introduzir novos hábitos para a mudança. A primeira coisa que eu coloco sempre é a questão do estresse, tá? Se a pessoa fica estressada porque não consegue emagrecer, ela tem que entender, aí que vem o entendimento, aqui vem um profissional que tem que tornar isso claro para ela, né? Que ela tem que baixar esse nível de estresse e a ansiedade, para que o corpo possa funcionar de uma forma melhor, tá? Reduzir a ansiedade é muito importante. O que é a ansiedade? Aonde que ela está ligada em nós? Ela está ligada na frequência do medo, né? Ela é, eu digo assim, que é aquele botãozinho que desliza, assim, ó, né? Sabe esse botãozinho de deslizar? Ela é o botãozinho um pouco mais para baixo do medo. É só isso, mas ela está na mesma linha do medo. É no futuro, eu estou no futuro, eu não estou presente. E sempre que eu não estou presente, eu estou prejudicando o meu corpo. Porque eu não estou consciente de mim, eu não estou consciente da minha comida, eu sento para comer, vou comer correndo, vou comer afobada, se eu tenho ansiedade, eu nem mastigo direito. Então, tudo isso está gerando o quê? Dificuldade enzimática, problemas de acumulação, um intestino não funcionando bem, uma digestão não acontecendo corretamente, né? Então, a ansiedade, ela é essencial, é sentar na mesa e estar presente. Não é ficar olhando notícia ruim na hora que você vai comer e começar a ficar ansioso, começar a ficar angustiado, começar a ficar preocupado, começar, meu Deus, o que vai ser desse mundo? Não é na hora da comida que você tem que pensar como vai ser esse mundo. Não é na hora da comida, você tem que estar em paz. Para que a comida seja realmente assim, ó, uma nutrição energética também.
que ela realmente já seja, pode ser a comida mais simples, pode ser o que for, mas você senta na mesa, que nem eu digo assim, para as pessoas, tem muito estresse, faz um chá. Você vai ter que respirar para tomar aquele chá bem quentinho. Você respira quando entra aquele chá, você vai se acalmar, o chá nos acalma. Ele baixa a energia do estresse, e não importa o chá que você está tomando. Não é especificamente o chá, mas é o ato de respirar. Praticar exercícios ou caminhadas. Ah, mas isso é muito difícil. Ah, eu não consigo fazer exercício. Faz dentro de casa. Dá uma corridinha no lugar dentro de casa. Não tem muita desculpa. A desculpa sempre é aquilo que eu trago para não fazer o que eu preciso fazer. É a história que eu fico contando para mim. Não, mas tá chovendo. Tem um memezinho de um post que eu acho muito engraçado, que a pessoa sai na rua, aí o céu tá bem lindo, mas lá adiante, né, tem uma nuvem. Lá adiante, ela diz, logo hoje que eu decidi que ia começar a caminhar, já tem aquela nuvem, vai chover, e aí ela não caminha. Então, é a história que a gente conta, para não ter as atitudes, para não ter a determinação, né, a mudança, a consciência que é necessária. Caminhar, gente, é saúde. Caminhar é saúde. Um intestino que funciona bem é a pessoa que se move. A pessoa que não se movimenta não estimula o peristaltismo. Precisa se movimentar. Ah, não posso sair, não posso caminhar. Faz exercício em casa. Se movimenta em casa, mas se movimente. Vai produzir mais função mitocondrial. Vai liberar as células com mais toxinas, trazer mais oxigênio, trazer mais energia para o corpo. Aí o processo metabólico começa a acontecer de forma diferente. Vamos adiante, cara. A vitamina C, por que que eu coloco a vitamina C como algo assim tão importante, tá? Porque o nível de estresse que as pessoas vivem é meio absurdo, né? Então, a vitamina C, ela tem que ser sempre constante na nossa vida, tá? Vitamina C, ela vai fazer o quê? Ela vai ajudar, ela vai dar aquele apoio lá na suprarrenal. Ela é importantíssima para gerenciar o estresse da suprarrenal. Então, a vitamina C, ela tem que fazer parte do processo. Rir mais. Porque quando eu solto aquele riso, quando eu dou umas boas gargalhadas, eu baixo o nível de estresse e ansiedade. As duas coisas. Eu ajudo o meu corpo de duas formas. E os óleos essenciais são coisas que a gente pode lançar mão também. Não, mas não, tu não compreende. Eu sou muito ansiosa e eu sempre fui ansiosa, tá bom? Olha, pega um óleo essencial, cheira, passa nos punhos, inspira, bota umas gotinhas no travesseiro de um óleo de lavanda, bota uma gotinha no peito. Eu lembro de não faz muito tempo isso, uns meses atrás, que a pessoa chegou muito angustiada para ser atendida, né? Eu estava no atendimento presencial e eu sempre tenho os olhos. Eu sempre, onde eu ando, né, eu carrego eles. E aí eu tinha óleo de lavanda e eu sentia assim, eu tenho que começar a fazer análise nela, no equipamento e tal, mas ela estava assim, angustiada, aquela coisa, sabe? Ela veio para consulta, mas ela estava muito angustiada e ela queria que eu visse a saúde dela, tudo, estava com problemas. Mas eu precisava que ela se acalmasse. Eu queria que ela se acalmasse. Eu queria ser essa contribuição para ela, naquele momento. Eu pensei, tu me permite colocar um óleozinho de ela, sim. Daí eu botei 2 gotinhas de óleo de lavanda aqui no peito dela, 2 gotinhas. Ela começou a chorar, chorar, chorar. Aquele estresse todo começou a sair, sabe? Aquele estresse foi baixando, ela se acalmou, que ela até dormiu depois durante a análise. Então, assim, eu penso em o quanto a gente tem que se observar e se ajudar, olhar para o nosso corpo, olhar como as coisas estão acontecendo. A gente fez uma live inteira sobre isso, né? Sobre a importância das nossas emoções. Então, a pessoa que quer emagrecer, se ela não olhar para as emoções dela, para começar, que ela está fazendo o quê? Ela está fazendo compensação. Né? Se ela não consegue reduzir a alimentação, se ela não consegue fazer mudanças de hábitos, é porque ela está apoiada na alimentação
como forma afetiva. Porque a parte afetiva, as nossas carências, a nossa relação com a nossa mãe, tudo isso tem a ver com a gordura. Aquilo que eu tenho medo, a gordura, ela é como uma capa, nos processos de estudos psicossomáticos, a gordura ela é uma capa de proteção. Quando eu não quero que as pessoas me enxerguem de fato, eu crio aquele monte, aquela capa. Então, você vê assim, ó, observem assim, as pessoas mais gordinhas, elas são muito sorridentes, elas riem muito, elas fazem piada, fazem piada, fazem piada, fazem piada. Eu observo muitas pessoas. Por que a pessoa faz isso, às vezes? Que ela é muito piadista e muito sorridente. Às vezes é para levar a atenção para uma outra coisa que não seja para ela, porque às vezes ela não quer que a pessoa olhe para ela e diga: o que está acontecendo contigo? Me fala, me diz, eu posso te ajudar. Né? Então, às vezes, a pessoa só está precisando de ouvidos, de alguém que realmente esteja ali presente para ela, e que possa ser um apoio. Então, vocês não precisam ser terapeutas, psicólogos, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser agentes da saúde, mas se vocês, por exemplo, estiverem dentro da For Life, vocês podem ser essa pessoa que ouve. Olha só, tem produtos maravilhosos, eu posso te ajudar, que me fala de ti um pouquinho, ouve a pessoa, forneça esse momento para aquela pessoa. No momento que ela for falar, que ela começar a abrir o coração dela, você vai encontrar o caminho melhor para ela. Não é tão difícil. Não precisa ser um grande profissional, entendedor, 50 cursos. Não precisa. Às vezes você só precisa ter realmente amor no coração e disponibilidade para outra pessoa. E você vai poder ajudá-la. Sobre isso, eu até já comentei ali, né, no meio do caminho. Mas, assim, se a pessoa realmente precisa emagrecer, e isso é saúde, tá? O que acontece se ela não tomar consciência que, se eu quero uma mudança, eu tenho que ser a mudança. Tudo que eu quero, eu tenho que promover dentro de mim. Então, se a pessoa diz assim para vocês, e eu já falei isso e falo sempre isso, mas sobremesa eu não vivo sem. Essa pessoa tem o quê? O que vocês vão pensar? Essa pessoa tem parasitas? Parasitas físicos e parasitas energéticos. Porque já está no comando, dizendo que ela não pode ficar sem doce, porque eles adoram doce. Então, assim, gente, quando uma pessoa vem para nós e diz assim, eu quero um produto para emagrecer, não, eu vou te ajudar, mas tu também vai ter que olhar também a tua alimentação. Está comendo fritura demais, está comendo muita alimentação processada, embutidos, que é cheio de corante, acidulante, conservante, enfim, infinitos de substâncias tóxicas ali, que vão chegar lá no seu fígado e vai começar a criar problema. Então, assim, ó, retirar o glúten, já falei, que é essencial para fazer o intestino de vocês desinflamarem. Fazer essa mudança dos refinados, às vezes tirando o sal refinado por um sal marinho, não refinado, já é um sucesso. Já é uma mudança absurda. Eu lembro de uma cliente que chegou uma vez, eu atendia lá em Gramado, e eu vi ela chegando no carro, ela estacionou, e eu vi ela descer, e ela abriu a porta e não conseguia, e não descia. E eu, por que não desce? Eu estou esperando. Aí o que aconteceu? Que ela demorou para descer. Quando ela desceu com tanta dificuldade aquele carro, de estatura bem baixa ela, e uma sobrecarga de peso. E ela veio caminhando com muita dificuldade. 1 mês e meio depois, eu dei toda a consciência para ela, fiz os processos de limpeza, dei fórmulas, enfim. 1 mês e meio depois, ela voltou com 12 quilos a menos. E eu vi o carro chegando, ela marcou, ela não me disse que tinha emagrecido nada, ela só marcou. Eu vi o carro chegando, fiquei cuidando pela janela. Ela desceu ligeirinho, olhei, não é a cliente. Eu disse, não é a cliente. Aí quando ela entrou sorrindo, feliz, eu, nossa, é você mesmo. Ela tinha emagrecido 12 quilos, mas ela teve essa consciência de promover a mudança.
Ela retirou o que eu precisava, ela não fez grandes mudanças, ela disse, na verdade, eu não fiz grandes mudanças, eu só retirei algumas coisas e incluí algumas coisas que tu falou e tomei as coisas que tu me passou. Pronto. Não foram grandes mudanças. E ela emagreceu 12 quilos em 1 mês e meio. Essa mentalidade de que eu vou engolir uma cápsula milagrosa, não, né, gente? Não, não, mas tem aí um que me ajuda a emagrecer. Ah, que te ajude, sim, tem. Mas tu sabe que tu também vai olhar para o teu prato, né? Tu sabe que tu vai ter que te mexer um pouquinho. Tu sabe que tu vai ter que fazer umas caminhadinhas. Tu sabe que tu vai também te acalmar, baixar a tua ansiedade, né? Sabe, sim, ó, trazer uma visão mais ampla para a pessoa. Isso é muito importante. A suplementação, eu sempre trago assim, ó, que nós temos que limpar, né? A primeira lá não era remover, para limpar, as algas nos ajudam muito a limpar, tá? O Fucus, ele é uma alga que ele auxilia muito a tireoide. Tá? Quando alguém chega um problema de tireoide para mim, eu sempre lanço mão do Fucus, tá? Fucus vesiculoso. Tem cápsula para se comprar. A clorela e a espirulina é uma alga, mas não é. Eu digo que é uma alga, mas não é porque todo mundo entende ela como uma alga. A clorela, sim, é uma alga. E a espirulina, ela diz que é tipo uma bactéria do mar, enfim, tá? Mas ela também auxilia a limpar o corpo, tá? Auxilia a remover substâncias tóxicas. Ela também faz quelação, tá? Faz quelação. Aproveitando nessa página aí, para quelação de metais, qual das duas, qual dessas três, então, tu acha que é mais indicada? Mais poderosa? A de boa qualidade, a clorela eu indico mais, tá? Tá. Mas a espirulina também é muito boa. Mas tem que ser de boa qualidade, porque o que acontece, gente? Se isso vem de um lugar que está contaminado, vocês não estão tendo um trabalho correto, tá? Então, assim, ó, clorela é bom buscar as orgânicas, espirulina é bom buscar as orgânicas, ou se não tem o selo de orgânico, pelo menos que tem um laudo de pureza, tá? Porque hoje tem muitos lugares que fazem o encapsulamento da clorela e da espirulina e tem laudo de pureza. Então, a gente supõe que eles têm um laudo e que estão sendo responsáveis por aquilo que eles estão falando, né? Escrevendo. Da For Life, o que a gente pode lançar a mão, tá? Dentro da For Life. Nós temos que melhorar o intestino, certo? Não tem emagrecimento com o intestino que não funciona. Não existe. Então, melhorar o intestino, tirar a amônia, como que a gente lança a mão? Glutamine. Não pode pensar em emagrecimento sem um bom funcionamento intestinal. Retirando o glúten ajuda muito. Ajuda muito. Mas o processo que já está lá tem que ter, sim, uma ajuda de desinflamar, de recompor a flora intestinal, que é a proposta do glutamine. O glutamine recompõe a flora intestinal. Ele faz isso, ele elimina toxinas lá do intestino, ele auxilia demais. Então, glutamine, lembra que eu sempre falo que ele é um sinergismo, ele tem glutamina, ele tem arginina e ele tem o NAC, que é a cisteína. Tá? Então, ele vai auxiliar no quê? Ele vai auxiliar a limpar a amônia, que é um gás tóxico, e que impede, sim, o emagrecimento. Impede o bom funcionamento intestinal. Ele continua a pessoa com fadiga, com tudo, porque não tem um bom funcionamento intestinal. Intestinos produz muitos hormônios. Lembrem disso? Eu sou viciada nesse negócio de glutamina aí, intestino regulado e um sono de qualidade absurda. Porque intestino e cérebro estão, ó, vinculados, né? Então, o teu sono, sim, melhora quando o teu intestino está ok. E que eu coloco o zinco como uma coisa importante, porque ele vai auxiliar a tireoide. Se a pessoa tiver com hipotireoidismo, se ela tem sintomas de hipotireoidismo, se ela não consegue emagrecer, 99% certo que ela tem problema de tireoide. Então, a fórmula zinco vai ajudar o quê? O hipotireoidismo, a doença autoimune, Hashimoto. Tá? Então, e o zinco é essencial, não tem funcionamento de tireoide sem zinco. Então, precisa sim entrar com o Trifactor 5, vocês vão ter outro resultado, vai começar a melhorar a funcionalidade da tireoide, e todo o processo metabólico começa a ser diferente a partir disso, tá? O energy. Bom, aí você fala para a pessoa assim, a pessoa está com excesso de peso.
E a pessoa quer emagrecer, mas ela não tem energia, porque ela não tem oxigenação. Então a gente diz assim, eu não tenho gás, né? A gente não usa assim essa expressão, tô sem gás. Como é que eu vou sair para caminhar? Ai, não tenho gás. Claro, o que que é o gás? É o oxigênio, ela não tem oxigênio. Então, se a função mitocondrial dela está em prejuízo, celular, porque tem muita toxina, porque tem muita sujeira, ela não tem realmente ânimo para levantar e caminhar. Então, o Energy vai fazer o quê? Trazer para ela esse ânimo. Opa, vai tirar ela da fadiga, vai fazer com que ela tenha vontade de se mover. Eu estou com vontade. Nossa, eu estou pensando, acho que eu vou caminhar um pouquinho. Isso, o que eu digo para a pessoa assim, ó, caminha um pouquinho, 15 minutos. Eu falo assim, 15 minutos. Onde é que tu mora? Dá para te caminhar na tua quadra? Dá. Quanto tempo leva a tua quadra? Eu acho que uns 15 minutos, ótimo. Dá uma volta na quadra e depois de casa. No outro dia, se tu conseguir dar uma volta na quadra e fazer a segunda, legal, faz a segunda. Aí a pessoa, daqui a pouco, já está caminhando um monte, porque o corpo começa a oxigenar e ela vai sentindo bem. Mas assim, ó, toma um energia antes de ir, porque daí ela sente, a energia melhora. E ela, opa, tô com vontade de caminhar um pouquinho mais. Começa a oxigenar, o corpo vai querendo esse movimento, porque o nosso corpo quer movimento, nosso corpo não quer ficar estagnado. E tem uma coisa que eu observo aqui em casa, né, porque estou morando com a minha mãe, assim, eu tenho uma disposição absurda para cuidar da minha alimentação, tá? Eu não abro mão. E eu vejo até em colegas, e como vejo com a mãe também, sim. As pessoas comem o que tem porque elas não têm vontade de fazer o seu alimento, que já é uma coisa que, para mim, é sinal de pessoa que tem depressão, porque as pessoas que têm depressão que eu conheço, que estão no meu campo aqui, elas não comem nada verde, não comem frutas, elas não cozinham para elas compram tudo pronto. Então, é um comportamento meio imediatista, assim, tipo, se tiver, eu vou comer o que tiver. Eu vou comer uma coisinha que eu não quero engordar. Mas não é assim. Então, eu vou para a cozinha e planejo uma refeição muito colorida e faço realmente, então. E eu entendo quando a pessoa não tem disposição para isso, porque as pessoas acham um absurdo que eu faça uma comida todo dia. Eu faço todo dia. O que a gente vive hoje é a era do fast food, né? Então, porque é muito mais fácil, né? A pessoa está cansada, está sempre em fadiga, ela não se exercita, ela tem a vida sedentária. Então, ela não tem ânimo. E a tireoide faz isso, tá? A tireoide, ela deixa a gente cansaço, fadiga. Então, a gente realmente não tem ânimo para fazer as coisas. E aí, para ti ir para a cozinha, fazer tua própria comida, não tem vontade. Não tem ânimo. Então, tipo, o Energy, ele é um grande apoio, gente. Vocês nem imaginam quanto ele pode ser essa força para a pessoa começar a se mover e preparar o alimento dela. E como é difícil, às vezes tem pessoas muito doentes, e elas dizem, mas eu não vou cozinhar, não tenho vontade, eu vou no restaurante. Só que chega lá no restaurante, a comida lá é o quê? Preparada onde? Com que tipo de óleo? Com que tipo de sal? Né? É cheio de refinados, cheio de coisas que vão inflamar o corpo dela. Não é tão lindo um prato colorido, é a coisa mais linda, é a coisa mais saudável, o prato colorido. Aí a pessoa vai no restaurante, ela come uma comida que ela realmente, assim, ó, mesmo que ela bote salada, mesmo que ela dê uma caprichada, ela vai estar comendo comida, sim, inflamatória, provavelmente elaborada dentro de panela de alumínio, dos panelões de alumínio grande que os restaurantes têm, usam. Então, muito alumínio para o cérebro, prejuízo para a hipófise, prejuízo para o hipotálamo. O NutriStart, ele pode ser substituído à noite. Então, ele é um recurso, porque ele nutre a pessoa. Ele tem muitas vitaminas, muitos minerais, ele tem muitas fibras. Então, ele vai fazer com que de manhã, que é a hora do intestino, a hora que a pessoa acorde, o intestino já comece a ajudar essa liberação. Então, assim, ó, é muito legal a gente oferecer NutriStart para quem quer emagrecer. Tá, tu não quer isso, não quer aquilo, não quer outro, mas tu substitui. Então, à noite, para de jantar e toma esse aqui, toma essa vitamina, não é com leite de vaca. Pede para a pessoa usar um leite vegetal, ou uma água de coco, ou, sei lá, um leite de coco, que hoje tem em pó, fácil de achar, tá? Uma banana, eu digo que eu faço uma vitamina com banana e água, banana e água. Pronto, engrossa, fica uma vitamina grossa e saudável, e bota o NutriStart.
Então, assim, ó, recursos temos, gente. Recursos para ajudar todo mundo e se ajudar, nós temos. O NutriStart é indicado também para bariátricos, tá, gente? Porque o bariátrico ele precisa também. se nutrir. Isso, ele precisa se nutrir muito. Ele precisa. E ele está com o estômago reduzido. Então, ele vai ter carências. O bariátrico precisa muito de zinco. Ele fica com uma carência absurda de zinco. Então, lá, o trifactor zinco para o bariátrico, excelente. E hoje tem muita gente fazendo isso. O bariátrico, eu digo bariátrico, é aquele que não quis entrar no processo de fazer as mudanças necessárias, né? Ele foi pelo caminho mais rápido. Tira um pedaço do meu estômago e ainda não cabe mais comida, não tem jeito. Né? Infelizmente, ele sofre com isso, né? Infelizmente, ele sofre com isso. E também eu tenho indicado temos aqui indicado para pessoas de muita idade, tá? Na hora da janta. Porque a galera, assim, dos 80, 90 anos, eles eram muito acostumados com pãozinho e café com leite. E o café com leite. Isso aí é difícil tirar, mas isso aí não é um alimento saudável, né? Uhum. Então, mas tem tido bastante sucesso o NutriStart. É incrível esses hábitos, né? Eu digo assim, ó, hábito foi criado para ser modificado. Você modifica seu hábito. O hábito não é um prego na sua vida, você pode modificar ele, né? Porque tem pessoas que dizem assim, ó, mas se eu não usar, se eu não comer, eu não janto de noite, eu tomo café e como pão com presunto e queijo. Se eu não usar presunto e queijo, vou usar o quê, então? E eu fico assim, ó, hello, meu Deus, existem infinitas possibilidades. E faz um ovo frito, toca um tomate e uma alface nesse teu pão. Pelo menos ficar mais nutritivo. Compra uma pasta, sei lá, de gergelim, uma pasta de grão de bico, compra um pesto, compra alguma coisa mais, digamos, nutritiva, né, mais saudável do que presunto e queijo. Então, eu digo assim, ó, hábito é aquilo que você aprendeu e que você continua seguindo aquilo, e você não encontra, você vai no mercado, você nem enxerga mais nada, você só vai ali. Você não consegue perceber que tem um monte de coisa maravilhosa ali, ou você vai numa lojinha de produtos naturais, tem lá um monte de pastas, e são pastas orgânicas, tem geleia orgânica, sem açúcar, e a pessoa não enxerga aquilo. Porque o hábito faz com que ela fique cega para enxergar as outras possibilidades. Mas você pode sugerir. Eu tenho pessoas que dizem assim para mim, desde que tu me ensinou a fazer aquele pão de manhã, nunca mais eu comi o pão branco de manhã. Só como aquele pãozinho. Enquanto eu estou fazendo café, eu faço meu pãozinho ali, que nem tu me ensinou. Eu adoro aquele pão. Parabéns. Parabéns. Porque a pessoa só mudou um hábito. Entendeu? Ela mudou um hábito. Então, se eu quero mudança, eu tenho que ser a mudança. Eu tenho que fazer essa mudança, eu tenho que fazer essa consciência. O processo de cura é igual, gente. Emagrecer é um processo de cura. Mas também envolve as nossas emoções. Né? É também estar disposto a olhar para as nossas emoções. Aonde que eu estou me agarrando? O que eu estou substituindo? Que tipo de carência estou projetando ali no alimento? Tudo isso é importante a gente olhar. Porque está junto, não está separado. Fala nisso, eu vou encerrar a gravação agradecendo a Ivone, né? E você que está passando aqui no canal do YouTube, pula para o nosso grupo lá do WhatsApp, Saúde nos Novos Tempos, que você vai ter acesso a presentes, bônus e ofertas e muitas coisas que a gente faz nas lives ao vivo e vai poder fazer sua pergunta para os profissionais convidados. Então, está aqui abaixo o linkzinho, tem o contato da Ivone Cardoso, naturopata clínica, também abaixo desse vídeo, e vem com a gente, vem fazer um trabalho legal em termos de saúde, que a gente está muito atento aqui, e é uma oportunidade bacana de você participar de um grupo com uma energia muito boa, tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos. Eu vou parar de gravar essa live. Obrigada, Ivone. Beijão, querida.